Brasil voltou a registrar oficialmente nesta semana mais de 1.000 mortes diárias pela Covid-19, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ao todo, o país tem mais de 640 mil mortos pela doença, com mais de 28 milhões de casos. No entanto, o pior momento da onda Ômicron pode estar ficando para trás, viu? Nesta semana, pela primeira vez neste ano, a Fundação Oswaldo Cruz reportou melhoras nas taxas de ocupações de UTIs para a Covid-19 no SUS. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Gunnar Azevedo, médica e professora do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Boa noite, professora Gunnar Azevedo. Prazer em falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Thalita. Professora Gunnar, fala pra gente qual é hoje a real situação da pandemia aqui no Brasil. Uns falam, por exemplo, que o pico da Ômicron, dessa nova variante, já chegou no seu limite, que agora a tendência é diminuir. O que a senhora pode falar pra gente a esse respeito? Olha só, Cosmo, realmente o pico no Brasil como um todo chegou. A gente espera que esteja chegando nesse ponto e comece a cair. A gente vai provavelmente começar a ver uma queda no país como um todo, né? Olhando os dados gerais do país. O problema é que algumas regiões, como começou um pouco mais tarde, esse pico pode ainda aparecer em alguns locais do Brasil. A gente tem hoje 10 estados em crescimento, né, e 12 que estão em queda. Isso é bom, significa que a gente já atravessou o pior momento. No entanto, chamamos a atenção, os óbitos agora que aparecem são reflexos da grande massa de casos que tivemos há 15 dias atrás, há 3 semanas atrás. Então, hoje a gente está realmente recebendo, infelizmente, né, como a gente falava, isso aconteceu, pessoas estão, algumas delas, evoluindo mal, necessitando internar, e infelizmente algumas estão indo a óbito, por conta da Ômicron, que é muito mais transmissível do que as variantes anteriores. Então, no total, acaba que esse quantitativo, sendo um percentual mais baixo, que complica, mas é um percentual que numericamente aparece nos óbitos. Passado esse momento de muitas infecções pela Ômicron, de mortes que a gente voltou a ter agora, a gente pode, de alguma maneira, professora, falar em fim da pandemia? Já vacinados, muitos com as 3 doses, com a imunidade, inclusive, adquirida a partir da contaminação pela Ômicron, a gente tem alguma perspectiva de fim de pandemia? Olha, a gente faz um tempo que a gente está esperando por isso, né? Seria maravilhoso se a gente pudesse afirmar isso. No entanto, a natureza desse vírus é muito imprevisível. Então, assim, o que se pensava que agora, com a Ômicron, a gente teria atingido uma situação de mais tranquilidade, mais ou menos, né? Tem uma subvariante que está preocupando, que está aparecendo na Europa, ainda não é tão importante aqui, mas é uma nova ameaça. Então, não dá para dizer com tranquilidade que chegamos ao fim. Podemos dizer que estamos numa situação um pouco melhor do que foi 2020, 2021, mas não é uma situação de tranquilidade. Precisamos manter todos os cuidados, precisamos avançar com a vacinação, né? Embora tenha uma parcela grande da população já vacinada, né, com as 2 doses ou com a dose, uma só no caso da vacina de dose única, mas isso não significa que o Brasil todo está igual. O Brasil é muito desigual. Tem regiões do Brasil, tem locais, né, cidades do Brasil, cidades lá do Amazonas, né, da região norte, que a cobertura é muito baixa ainda. Então, assim, não podemos bobear. E a gente está vendo a cobertura entre as crianças. Agora parece que está em torno de 32%, 32%, 33%. Tem que chegar a 100%, gente. Tem que chegar a 100%. As crianças também podem evoluir mal. E as crianças transmitem o vírus. Então, assim, essa desigualdade no Brasil hoje traz para a gente uma marca de muita preocupação. E o que está acontecendo? A distribuição das vacinas não está ocorrendo. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, a vacinação foi suspensa por falta de doses. Né? O que o Ministério tem que fazer? Garantir a distribuição para os estados. Já deveria ter previsto isso, já deveria ter começado antes, já deveria ter feito com que todas as unidades que estão vacinando tivessem a vacina para dar para as pessoas que estão procurando, né? Isso por um lado. E por outro lado,
o que nos preocupa muito, acho que precisamos falar disso, a questão da hesitação vacinal para crianças. Professora, a senhora tocou nesse ponto aí, a gente tanto reforça a importância da vacinação para que ela chegue a todos e de forma igualitária. A senhora falou das dificuldades, o Brasil é um país continente e tem suas adversidades. Mas como é que se explicar? Na minha opinião, é inadmissível chegar num posto de vacinação, o pai ou alguém para se vacinar e falar assim, por exemplo, não tem mais vacina, né? Então, isso por mais que a gente dê informação aqui da importância, isso soa meio que como um balde de água fria nas pessoas. Isso é o quê, professora? Falta de planejamento, falta de vontade política? Como é que a gente pode interpretar isso? Olha só, Cosme, eu acho que é falta de planejamento, falta de vontade política e, na realidade, a soma de erros que a gente vem observando o tempo todo em relação a essa pandemia. O Ministério da Saúde não conduziu da forma adequada, né? Existe uma condução muito errática do Ministério da Saúde. A gente poderia estar num outro quadro hoje. A gente tem a Fiocruz, a gente tem o Butantan, que poderiam estar produzindo vacina e garantindo a oferta necessária. E o que aconteceu? O governo, com todas as impossibilidades, dificuldades, a questão da importação dos IFAs, né? A questão de não investimento em pesquisa fez com que a gente estivesse nessa situação. E aí, o que você falou, né? É inadmissível um pai ou uma mãe levar uma criança para vacinar e no posto dizer que não tem vacina. O que vai acontecer com essa família? Vai ficar desestimulada, vai ter que arrumar um outro horário para poder levar o filho, quem sabe se vai poder levar essa semana. Com isso vai atrasando e aí vai somando problemas que são realmente estrangulamentos que nos incapacitam de chegar na vacinação que a gente gostaria, que é toda a população vacinada, né? A gente hoje está tendo certeza que é necessário vacinar toda a população, diferente do que a gente pensava no início, em 2020. A gente achava que chegando a 70% estava tranquilo. O Brasil já chegou e a gente ainda está tendo óbito, e ainda está tendo transmissão. É o que eu falei, é um vírus realmente muito imprevisível. A gente não pode baixar o alerta. Você falou sobre esse aspecto da falta de vacina para a criança, né, dos pais chegarem no posto. Mas você também falava sobre hesitação em vacinar as crianças, né? Eu queria falar sobre o aspecto ideológico, vamos chamar assim, né? Por que há uma resistência hoje em vacinar crianças? Tem alguma relação com aquele posicionamento do governo federal no início, né? Quando a Anvisa liberou essa vacinação e daí teve um questionamento por parte do governo, vamos fazer uma votação aí para ver se vai vacinar ou não. Eu li esses dias, inclusive, que esse um mês de demora no início da vacinação das crianças, a cada 3 dias uma criança morreu. Isso é inadmissível, né? É um crime o que foi praticado nesse um mês de atraso do início da vacinação das crianças. Então, assim, isso é de alguma forma, inclusive um eco que agora acaba sendo essa limitação da vacinação das crianças? Exatamente. A população agora está pagando a conta, né? O que o Ministério fez foi um absurdo, entendeu? Aquela situação de abrir uma consulta pública para saber se era para vacinar a criança, quando a gente já sabia que era para vacinar, né? Quando a experiência de outros países já tinha mostrado que era efetivo, a gente já tinha mostrado que era necessário, efetivo, necessário, seguro vacinar as crianças, não era para ter aberto uma consulta pública. A gente acha que isso foi, de uma certa forma, um jeito de postergar o início da vacinação. E a gente hoje está vendo, a conta está ficando alta, né? A gente está pagando essa conta, a população está pagando essa conta. Então, assim, isso foi um problema. O outro problema foi o Ministério dizer que precisava de receita médica para vacinar, passar no médico para poder o médico autorizar a vacinação. Nunca aconteceu isso. Nunca foi necessário. Uma vez a vacina sendo aprovada como segura, a população tem que levar seus filhos para vacinar. Isso é uma tradição brasileira. Isso é uma tradição que o Programa Nacional de Imunização sempre conseguiu honrar e fazer de forma muito bem feita. Então, em relação a essa vacina, houve uma tentativa, né, de confundir, de desanimar, desestimular, e eu acho que isso a gente não pode aceitar. É muito grave o Brasil passar por isso. Professora, a senhora falou de nosso Programa Nacional de Vacinação e citou os exemplos muito exitosos. E também a gente, aqui no Brasil, a gente tem os institutos, né? A Fiocruz,
na sua excelência de produção de vacinas, e aqui em São Paulo, o Butantan. E esta semana, a Fiocruz concluiu o primeiro lote de vacina nacional, né? Eu queria que a senhora falasse para a gente um pouco mais sobre essa façanha exitosa da Fiocruz. Não, isso é excelente. Isso a gente sempre falou da necessidade de ter produção nacional, né? Não ficar dependente do que a gente assistiu, né? Do avião que ia trazer, da compra que não chegou, da compra que demorou. Então, o Brasil ser suficiente para isso, com os nossos dois institutos de excelência, como você falou, e centenários, tanto a Fiocruz quanto o Butantan, não precisaríamos disso. A vacina do Butantan, né, ela foi aprovada para crianças de 6 a 11 anos. E está fazendo diferença agora. Porque na falta da vacina da Pfizer, a vacina do Butantan é excelente e está cobrindo, né, a necessidade de São Paulo. Então, assim, eu acho que foi uma falha do governo, né, não ter desde o início permitido que esses dois institutos pudessem ter sua agilidade na produção de vacinas e sua independência, né, na sua autossuficiência. A gente agora vai inaugurar uma outra situação onde o Brasil vai ser capaz de produzir. Eu espero que com isso o cenário fique um pouco melhor, mas eu espero que com isso também a população entenda a importância do investimento em ciência e tecnologia. O Brasil tem capacidade, mas ele precisa de investimento, precisa de recursos, para que essa capacidade seja desenvolvida dentro da necessidade que nossa população precisa. Falando em vacina, quarta dose, né? O governador de São Paulo anunciou uma quarta dose para toda a população, mesmo sem recomendação do Ministério da Saúde, né? Como que a senhora vê essa necessidade de aplicação de uma quarta dose nesse momento? Lembrando que a gente ainda tem um índice de terceira dose não muito alto, né? Não excelente. Então, como que você vê isso, professora? Então, Thalita, eu acho que seria importante garantir a terceira dose não, a dose de reforço, que a gente chama de dose de reforço. A vacinação são 2 doses e tem uma dose de reforço. É necessário atingir todas as pessoas com essa dose de reforço. Aí depois podemos pensar numa quarta dose, né? Porque já se viu, a discussão da quarta dose vem muito em função de pessoas mais idosas que têm uma queda, né, ao longo do tempo, né, 3, 4 meses, a imunidade garantida pela vacina começa a cair. Então, seria essa necessidade. Mas veja bem, se ainda temos pessoas que não fizeram reforço, não é melhor garantir o reforço antes de começar a aplicar uma quarta dose? Com certeza, esse reforço dá uma garantia para a gente de alguns meses, e com isso a gente pode esperar um pouco e aí pensar em como seria o futuro, né? Olhando, observando a nossa epidemiologia, né? Como vão estar as curvas, como vai estar a situação das novas possíveis, né, variantes, e como é que vai estar a resposta, né, em termos de imunidade da população. Professora, a Thalita tocou nesse ponto importante aqui de São Paulo, que o governador já fala em uma quarta dose, né, sendo que ainda um pouco mais de 30% da população tomou a terceira dose. Mas a minha pergunta para a senhora agora é o seguinte: muita gente tem dúvida quando vai tomar a dose de reforço, a dita terceira dose. Fala pra gente, tem algum problema se tomou dose de um fabricante, toma a terceira dose de reforço de outro fabricante? Porque as pessoas ainda confundem muito, e essa desinformação, essa falta de informação clara e de campanhas de incentivo às pessoas gera ainda mais confusão. O que a senhora pode falar pra gente sobre essa questão? Pois é, Cosme, olha só, já se sabe que é melhor, inclusive, você fazer a dose de reforço com outra vacina, uma vacina de outra plataforma. Então, assim, quem tomou 2 doses da Coronavac, fazer o reforço com a Pfizer é muito bom. Aumenta a capacidade, né, de produção de anticorpos. Isso é bom, não tem nenhum problema misturar, pelo contrário. Isso é seguro, porque os estudos já avaliaram essa efetividade, né, de você fazer vacinas diferentes na dose de reforço. Não há nenhum problema, não há nenhum risco. Novamente, eu repito, essas vacinas são seguras. Elas foram aprovadas porque elas são seguras. Ninguém libera uma vacina para a população sem ter certeza do risco que essa vacina poderia causar. E, nesse caso, não existe, né, um risco maior. É claro que efeitos adversos são possíveis em qualquer vacina. Como qualquer remédio é capaz de dar efeito adverso, né? Só que chama atenção a quantidade de complicações que a Covid pode levar, seja para adultos e para crianças também, é muito maior
do que os efeitos adversos que são raros e na sua maioria são leves. E aqueles que podem ser um pouco mais graves têm tratamento. A própria miocardite tem tratamento. Então, assim, é muito mais... Eu não consigo entender o raciocínio das pessoas que têm medo da vacina, mas não têm medo da Covid. Deveria ser o contrário, né? Ter medo da Covid. E aí pensar na vacina para se proteger de uma doença que pode ser uma doença letal. Professor, eu queria falar agora rapidamente sobre cenário internacional, na verdade, porque a gente sabe que é uma pandemia global, né? E tem países com índice de vacinação muito baixo. E daí é claro que nesses locais pode aparecer, de repente, uma nova variante que vai acabar afetando o mundo todo, né? Então, assim, qual é a preocupação agora em relação a como o mundo está lidando com isso? Qual deveria ser a urgência nesse enfrentamento? Então, a urgência seria, né, que a gente tivesse uma resposta de solidariedade dos países, os países mais ricos, inclusive, que já conseguiram, que já têm as doses necessárias, que eles pudessem estar contribuindo para que essa vacina chegue na África, chegue em países onde a vacinação ainda é muito baixa. Então, essa desigualdade no mundo, como você falou, traz um risco enorme. E é um risco de surgir uma nova variante. E não há nenhuma segurança de que, surgindo uma nova variante, essa variante vai ser menos grave. Pelo contrário, pode surgir uma variante mais grave do que a gente está observando nesse momento. Então, por isso, essa situação que a Organização Mundial de Saúde, inclusive, vem batendo nessa tecla há muito tempo. Não adianta um país estar completamente vacinado se vários outros países não têm vacina. Seria importante garantir que a vacina chegasse a todos e que tivesse, nesse momento, uma grande solidariedade para aqueles que não podem comprar. Eles podem receber doação de outros países e até da própria Organização Mundial de Saúde. Então, assim, o esforço tem sido nesse sentido. E o Brasil pode entrar, uma vez que tem a produção nacional, pode entrar e pode contribuir, como o Brasil já contribuiu muito com vacinas para a África. Outras vacinas, né, para outras doenças. Perfeito, professora. Professora, eu ia chamar de médica Gunnar. Professora Gunnar, muito obrigada pela conversa que você teve aqui com a gente, nos esclarecendo sobre pandemia, sobre vacinação, sobre a importância da vacinação. É sempre muito importante falar sobre isso aqui na TVT. Um abraço para você, até uma próxima. Obrigada, abraço para vocês. Até a próxima. Obrigada. Essa é a Gunnar Azevedo, médica e professora do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aqui com a gente.